Chegamos então, pessoal, na aula 7, aula que trata da dinâmica, é o início do estudo da dinâmica. Então, até a aula 6 era chamada de cinemática. O que era cinemática? Era a parte da mecânica que estuda os corpos sem levar em consideração suas causas. E o que produz o movimento, de um corpo seria uma força. Então a gente pode dizer que dinâmica estuda quem? Então dinâmica estuda os movimentos, vamos escrevendo, estuda os movimentos com suas causas. Então agora a gente vai investigar o que produziu um determinado movimento, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que definir o que é força. Então, pessoal, força é um agente físico que pode produzir aceleração, vimos lá no MRUV, equilíbrio, veremos lá na parte de estática do ponto material e do corpo extenso, e a deformação, estudaremos na parte de choques ou colisões mecânicas. É uma grandeza vetorial, qual é o símbolo? F maiúsculo com uma flechinha em cima, é vetorial. E quais são as unidades? A unidade pode ser Newton ou pode ser quilograma força, tá? Newton ou quilograma força, tá? Então a relação é de 1 para 9,8. Então normalmente a gente arredonda para 10, tá? Então, este é o sistema internacional, tá? Quilograma força é mais sistema técnico, tá? Mas é bom saber que existe, ok? No decorrer do curso pode aparecer outras unidades que a gente vai citar, ok? Então nosso primeiro título aqui, são as leis de Sir Isaac Newton, ok? E a primeira lei de Newton, é conhecida como o princípio, tá, fundamental da inércia. Se você for lá no dicionário e observar o que é inércia, inércia fica como está. Então guarda aqui o macetezinho, fica como está. O que significa isso, Então, como está. Todo corpo que está parado permanece parado. Todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento, tá? Então, qual seria a definição? Que se a resultante das forças que atuam no determinado corpo for igual a zero, for nula, ele ou permanece em repouso ou tende ao MRU, que seria uma velocidade constante, tá? Então, o que quer dizer ele permanece com a sua velocidade vetorial? Então, se a resultante é zero, a velocidade vetorial se mantém. Igual a zero se ele estiver em repouso ou diferente de zero, constante, se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, ok? Em outras palavras, tá? Um corpo por si próprio jamais poderia mudar o seu estado de movimento, tá? Então aqui temos uma ilustração. Se você está dentro de um ônibus e o motorista toca-lhe o pé no freio, você fica como está, estava em movimento, continua em movimento. Se por acaso os passageiros estão aqui desprevenidos e o motorista acelera muito rapidamente, fica como está, eles vão cair no sentido oposto, tá? A tendência é de ficar em repouso, então aqui o efeito seria o contrário. Tudo que tiver dentro do carro é para evitar a inércia, então se você tem um cinto de segurança, ao pisar no freio, fica como está. Se o carro está a 80 por hora, você tenderia a continuar 80 km por hora. O cinto de segurança permanece isso, tá? Evita isso, Outro detalhe importante é aqui, o protetor de cabeça. Então, quando acontece o quê? Uma freada brusca, a tendência é de você continuar. Então, aqui você tem que ter o quê? Um bloqueio para ele não continuar com o pescoço e quebrar o pescoço. Tudo bem? Então, esse apoio aqui de cabeça, sempre deve estar o quê? Na altura que o passageiro tem, ok? Então, gente, grifa para mim aí, Então, se a resultante das forças é igual a zero, ele fica como está. Ou ele fica em repouso ou continuará em
MRU. Um exemplo bem bacana é quando você entra numa curva, né, e tem alguma coisa, por exemplo, no bagageiro de um carro, no teto. Se ele não estiver bem preso, ele continua a sua trajetória, ok? A segunda lei de Newton, pessoal, é chamado o princípio fundamental da dinâmica. Significa dizer o quê? Que toda vez que você tem, aqui por exemplo, um monte de pessoas empurrando esse carro, toda vez que você tem uma força atuando numa certa massa, na mesma direção e sentido, nós teremos uma aceleração. Então, vamos escrevendo junto, ó. Aqui você aplicou uma força, na mesma direção e sentido, surge uma aceleração. Então aqui tem uma dica bem bacana, ó. Qual é o sentido da aceleração? Sempre o sentido da força resultante, ok? Então essa é a equação mais conhecida aqui da dinâmica. F é igual a ma, tá? Então força é igual ao produto da massa vezes aceleração. Força essa que é dada em newtons, massa que é dada em quilogramas e aceleração metros por segundo ao quadrado. Para uma determinada força, massa e aceleração são inversamente proporcionais. Quanto maior a massa, menor a aceleração, ok? Então, se você quiser plotar um gráfico, aqui é força e aqui é o que? Aceleração, ok? Então, como é diretamente proporcional, é uma reta crescente, bacana? Então aqui vai ter um ângulo, vai ter um ângulo. Esse ângulo vamos chamar de θ. Pessoal, se vocês observarem, aqui tem um triângulo, Então, aqui é o cateto quem? Oposto, aqui é o cateto adjacente, cateto oposto é a força, cateto adjacente é a aceleração, isso é definição de tangente. Mas se você passar a aceleração para cá, sobra massa. Então, toda vez que você calcular a tangente, você está calculando a massa do corpo, ok? Então, essa constante é a medida da inércia de um corpo, que é a massa. Então, guarda, quanto mais inclinado, num gráfico força-aceleração, maior a massa do corpo. Quanto menor a massa, menor a inclinação no gráfico FA. Bacana? Tudo bem? Então, caso caia uma questão que ela for qualitativa, que não tiver números, né? O que acontece? Aumentando a massa, aumenta essa inclinação. Caso tenha duas inclinações diferentes, num gráfico força-aceleração, quem tiver mais inclinado ou mais próximo do eixo onde se encontra a força, maior a massa. Bacana? A terceira lei de Newton é a mais conhecida, né? Para toda ação, nós temos uma reação de mesma intensidade e direção e sentidos opostos, ok? Então aqui, quando você atira com uma espingarda, ação, aqui nós temos ação, e o coice, né? Ou seja, essa reação está no caso, nesse atirador. Então aqui a gente pode escrever reação, ok? Notem que eles sempre são aplicados em corpos diferentes. No caso do avião, ele queima querosene, empurra é ação e ele vai para frente, que é a reação, tá? Então aqui nós temos ação e reação. Toda vez que você está caminhando, você empurra o chão para trás, que é a ação, e você vai para frente, que é a reação. O que vocês notaram, tá? Que a ação não anula a reação, grifa aqui, pois são aplicadas em corpos diferentes, ok? Então, aqui a ação é no chão e a reação é na pessoa que está caminhando, ok? E outra coisa que é importante, tá, pessoal? Ação e reação sempre são forças de mesma natureza. Vamos dar uma recordada nisso aqui? Tá, então o que é mesma natureza? Nós temos duas naturezas quando a gente fala de força. Elas podem ser forças de campo, quando acontece a uma certa distância, que é o caso da força-peso, da força elétrica, da força magnética, ok? Um ímã norte e outro ímã sul tem uma atração, porque polos de nomes contrários se atraem, e não precisa ter contato físico, tá?
Agora, nós temos uma segunda classificação, que são as ondas as forças de contato, que é quando você, como literalmente, tem o quê? Um contato. Então seria quem? Normal, tração, quando você tem aqui, ó, por exemplo, essa pessoa, para cá nós temos o quê? Ó? A força peso, e o pé dele vai ter o quê? Uma força de reação, que é a normal. Tudo bem? Então, olha só. Normal e peso não é um par de ação e reação. Por quê? Porque peso é uma força de campo e normal é uma força de contato, ok? Então, ó, onde está ação e reação num corpo que é atraído por um planeta? Então, aqui nós temos ação e reação. Então, aqui, ó, essa força que é a força peso. Como é que a gente calcula peso, pessoal? É só multiplicar a massa pela gravidade. Não confundir peso com massa. Peso é uma força, é dada em Newton. Massa é a medida da inércia de um corpo, que é dado em quilogramas, tá? Então, nesse caso aqui, é uma força de campo. É uma força de campo. Bacana? Então, ó, aqui é um par de ação e reação. Onde está a reação? No centro da Terra. Quando esse bloquinho estiver em cima da cadeira, tem um contato físico. Então aqui nós vamos chamar de força normal. Lembra que normal sempre forma 90 graus com a superfície, tá? Então aqui é uma força de contato. Então, pessoal, o que você faz? Ó? Você pega agora um marcadorzinho e escreve, ó, a força peso não é reação da normal, pois são de naturezas diferentes, tá? Então guarda, ó, ação e reação sempre tem que ser de mesma natureza, bacana? Então a primeira lei de Newton é a inércia, a segunda é a lei da dinâmica e esta é o par de ação e reação, ok? Muito bem. Bem, o teu vestibular também vai cobrar aplicações disso. Então a gente vamos para o lado direito da folha, tá? Você para o videozinho, faça suas anotações, tá? Para nós termos a mesma dinâmica se a gente estivesse numa aula presencial, tá bom? Então, gente, ó, nossa primeira divisão, se assim eu posso dizer, é a força elástica, tá? Então, força elástica é sempre quando nós temos o quê? Molas, cordões, borrachinhas de dinheiro, quando nós temos o quê? Uma, ó, elongação. Então a força elástica, ela é muito cobrada quando a gente fala de molas, né? Mas não só molas, tá? Por exemplo, de elásticos, ó, elásticos, onde você tem o quê? A possibilidade, elásticos, de você armazenar energia. Então essa força elástica, tá? Ela é dada em newtons. O que é o K? K é a constante de elasticidade ou constante elástica. Se o valor desse K é bem grande, então nós temos uma mola, né? Que é uma mola que é difícil de você estendê-la. É uma mola dura. Por exemplo, uma mola de um caminhão. Quando o K é bem pequenininho, é uma mola mais fácil de ser alongada. É mais suave, é mais mole, né? Então, o K é chamada constante de elasticidade. Qual é a unidade dele? Aqui é newtons, e o X é o quanto você estica, que é chamada, o quanto que ela distende, né? Que é chamada de elongação, ok? Então, pessoal, o K, que é a constante, tá? Ele é sempre dado em newtons no sistema internacional por metros, tá bom? Então guarda, ó, quando você tem aqui uma força constante, quanto maior o K, menos ela estica. Quanto menor o K, mais ela estica. Como é que é chamado isso? Inversamente proporcional, ok? Bem, nas últimas provas, principalmente a CAF, né, ela está cobrando associação de molas, tá? Molas associadas. E nós temos dois tipos de associação. Nós temos as molas associadas em paralelo, podemos até fazer uma analogia com os resistores, né? Lá em paralelo eles têm a mesma tensão, tá? E aqui em série, ó, que lá nos resistores teriam a mesma corrente, tá? Então o que acontece, pessoal? Ó, quando você
puxa isso aqui com uma força F, que eu vou chamar de FR, força resultante. Você tem a soma de F1 mais F2, tá? Então, ó, a força resultante é a soma das forças de cada mola individual. E a elongação da primeira é igual à elongação da segunda. Então, ó, grifa bem na tua apostila, tá? A força resultante aqui é a soma de F1 mais F2, mais, se você tiver o quê? Outras molas associadas, ok? Por exemplo, assim, ó, quando você vai numa academia, tá? Ou você vai a algum exercício específico, vamos pegar, por exemplo, aqui Pilates, você pode esticar isso aqui, ó. Então você pode fazer o quê? Não precisa ter nada muito volumoso. Você coloca 2 ou 3 molas e você consegue fazer exercícios com a necessidade de uma grande força aplicada, tá bom? Então guarda, em paralelo, quem é constante é a elongação, ok? Qual é a diferença? Ó, então aqui eles estão um do lado do outro, aqui estão um junto com o outro, ó. Então nesse caso, essa força é igual a esta, que é igual a essa. Você poderia pensar que se fosse resistores, né, só uma analogia, tá? Essa corrente é igual a essa. Vamos trocar a corrente por força. Então a força é a mesma, tá? E o quanto você estica da primeira, o quanto você estica na segunda, ou seja, as elongações são o quê? Somadas. Bacana? Então guarda assim, ó, em paralelo é quando você precisa de uma força resultante que é a soma das forças parciais. E em série é quando você precisa de uma elongação resultante, tá? Vamos até aqui colocar resultante, é a soma das elongações parciais. Bacana? Então isso é a aplicação da lei de Hooke. Outra coisa que é fundamental, pessoal, é a força de atrito, tá? Então, a força de atrito, tá? Áureo, ela é sempre contrária ao movimento? Não. Aqui, por exemplo, ó, o nosso ator aqui, nosso menino, empurra o chão para trás e a força de atrito é para frente. O ato de caminhar, a força de atrito está no mesmo sentido do movimento. Mas, Áureo, e se eu pegar, por exemplo, isso aqui e empurrar? Aí sim, ó, se eu empurrar esse meu marcador, a força de atrito é contrária ao movimento. Então, como é que eu posso definir? Que a força de atrito, pessoal, ela é sempre contrária à tendência de deslizamento do corpo, tá? E como é que a gente calcula essa força de atrito? Então, a força de atrito, tá, é sempre o produto do μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal. Tá? Então, olha só, o que é o μ? O μ, escreve para mim, ó, é o coeficiente de quem? De atrito. E esse coeficiente de atrito vai mostrar se você precisa ter uma força menor ou maior para deslocar um determinado corpo, ok? Então, dá uma olhadinha nesse gráfico, é bem interessante, ó. Aqui você tem o que, ó? Uma força aplicada e a força de atrito. Então você vai aumentando a força, ó, vai aumentando o atrito. Então, enquanto o corpo não se movimentar, que é esse pedacinho aqui, ó, é chamado quem? Coeficiente de atrito estático. Então escreve para mim aí, ó, estático. Então estático quando não tem movimento, ó, estático, tá? Então nós vamos chamar de μ estático, tá aqui, ok? O que vocês observaram? O coeficiente de atrito não tem unidade, né, gente? Ó, aqui é Newton, aqui a normal é Newton, ele é chamado quem? De adimensional. Escreve para mim, ó, adimensional. O que é dimensional? Ele só tem um número, o valor, o módulo, ele não tem unidade, ok? Depois que ele entra em movimento, é chamado coeficiente de atrito, quem, ó? Dinâmico, escreve para mim, ó, dinâmico. Então tá aqui, ó, ou também chamado de atrito, quem? Cinético.
Aureo, e se tiver vários valores, como é que eu vou saber quem é o estático e quem é o dinâmico? Como o gráfico mostra, o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o coeficiente de atrito dinâmico, ok? Grifa bem isso aqui para mim, ó. Ou seja, se tiver dois valores, é mais difícil um corpo sair do repouso do que permanecer em movimento. Bacana? E uma coisa que eu acho fundamental, pessoal, é a parte de trações, sobre a parte de carros, né? Então, os carros podem ter uma tração traseira, uma tração onde os 4 pneus giram, que é uma 4x4, por exemplo, um Jeep, ou uma tração o quê? Dianteira, ok? Dá um exemplo de uma traseira. Um exemplo de uma traseira é um antigo Chevette, Fusca, Porsche, traseira. 4x4, um Jeep, uma caminhonete, um Troller e algumas SUVs mais sofisticadas. Dianteira, por exemplo, o quê? Um carro que puxa na frente, vamos pegar, por exemplo, o Gol, ok? Então, o que acontece? Ó? Na traseira, é importante a gente saber para onde que está a força de atrito, tá? Então, guarda, a força de atrito é sempre contrária à tendência de deslizamento. Então, guarda assim, ó. O carro está vindo para cá, pessoal, vai me acompanhando no raciocínio. Esse pneu é empurrado para frente, então a força de atrito é contrária, é para trás. Esse pneu empurra o chão para trás. O atrito é para onde? Para frente. Repete algo, vou repetir. Então, ó. Ele vai para frente. Então, isso aqui é uma roda que é chamada roda escrava. Ela não tem movimento, ela simplesmente está solta, né? Então, o que acontece? Ela é empurrada para frente, o atrito é para trás. Essa aqui tem tração, empurra para trás e ela vai para frente, ok? No 4x4 ele é mais seguro, por quê? Porque as 4 rodas giram. Então as 4 empurram o chão para trás e o atrito é para onde? Para frente. Então você tem muito mais o que? Tração aqui, ó. 4x4. E a dianteira? A dianteira empurra o chão para trás e o atrito é para frente. Essa é puxada para frente e o atrito é para trás. Auro, para fechar. Sempre o atrito é contrário à tendência do deslizamento. Cuidado, nem sempre ela é o quê? Ela é contrária ao movimento. No carro 4x4, ele está empurrando para trás, o atrito é para frente, então nesse caso a força de atrito tem a mesma direção e o sentido do movimento do carro, ok? Vamos virar a folha? Vamos virar a folha, tá? O nosso último assunto aqui, pessoal, antes de começar a fazer alguns exemplos, né, é o plano inclinado, tá? Então, o plano inclinado é um exemplo de máquina simples, tá? Então, olha só, no plano inclinado, aqui nós temos um corpo de massa M, bacana? Aqui nós temos a força peso, tá? E esse peso ele é decomposto em Px ou Pt, que é o peso tangencial, pode ser PT também, tá? E aqui você tem uma outra componente que é PY. O que vocês notaram? Que o PY sempre é igual a normal em valor, porque aqui é uma força, né? Eles têm o mesmo valor, eles têm a mesma direção, mas o sentido é o quê? É o oposto. Então, o valor de PY sempre é igual a quem? A normal, ok? O que vocês observaram? Que aqui tem um triângulo, tá bom? Esse pedacinho aqui, pessoal, é o PX. Então, o que acontece? Seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Passa para lá multiplicando. Então, PX é o produto do peso vezes o seno do ângulo, ok? E não esquecendo que peso, caso fosse necessário, é M vezes G. Então, para guardar, ó, como é que eu sei se é seno ou cosseno? Ele está descendo, seno. Bacana? E o PY é aquele que ele contrapõe quem? A normal. Então, quem é o PY? É o cateto adjacente. Então, o que ele é? Cosseno, tá? Então, você poderia guardar assim, pessoal, que o PX
é aquela componente da força-peso que pode produzir movimento. E para guardar para o vestibular, o PY é aquele que não deixa o bloco rolar. Eu queria chamar atenção no detalhezinho para a gente encerrar nessa nossa aula, ok? Pessoal, quando não tiver atrito, ó, aqui eu vou fazer um macetezinho para vocês, ó, força de atrito igual a zero, tá bom? Quando não tiver atrito, a aceleração não depende da massa. Como assim, ó? Vamos lá, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante? É Px. Quem é Px? mg seno do ângulo. Segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. Olha que bacana, ó, não depende da massa. Então, a aceleração é bem fácil, é só pegar o g vezes o quê? O seno de θ. O g é 10, seno de 30 é 0,5, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, ok? Áureo, e se tiver atrito? Então, gente, ó, vamos voltar aqui para trás comigo? Olha só, um macete assim que esse aqui é mortal. Ó, tens um plano, tens? Aqui temos um bloquinho. Olha que bacana, vai fazendo comigo aí, ó, tá? Pessoal, se ele perguntar qual seria o coeficiente de atrito para que esse corpo estivesse na eminência do movimento. Então, para cá é Px, para cá é a força de atrito. Se ele está paradinho, então quer dizer que a resultante das forças ou a força resultante é zero. Olha que legal isso aqui para ganhar tempo na hora da prova. Então, o que acontece? Px menos φ é zero. Então, Px é igual a quem? A força de atrito, não é? Quem é Px? mg, que é peso, vezes o quê? Seno de θ. Quem é a força de atrito? É μ vezes py, que é mg cosseno de θ. Ó, tchau, tchau. Então, o coeficiente de atrito estático na iminência do movimento é sempre o quê? Seno sobre o quê? Cosseno. Legal? Então, o coeficiente de atrito estático, o que é seno sobre cosseno? É tangente, né? Olha que legal, pessoal. Ó. Quando ele perguntar o coeficiente de atrito entre o bloco e o corpo para que ele não se movimente, é só pegar a tangente. Quanto que é a tangente de 30? Tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Quanto que é a tangente de 45? É 1. Quanto que é a tangente de 60? Raiz de 3. Ok? Então, sempre que ele estiver parado, o coeficiente de atrito estático é numericamente igual à tangente do ângulo. Tá bom? Dá uma congeladinha no vídeo e anote isso aqui para mim. Tranquilo? Queria muito que vocês notassem isso. Ok? Anotaram? E principalmente o que? Ó? Isso aqui, ó. Quando não tem atrito e quando tem atrito. Ok? Tempinho para vocês anotarem aí, tá? Lembra que nós vamos ter algumas lives de dúvidas. Vai anotando se você não entendeu alguma coisa. Bacana? Vamos agora fazer os exercícios? Então vamos fazer os exercícios, tá bom? Da onde que é essa questão? Da última prova da CAF, né? Então, ó, um trenó de neve é puxado por 8 cachorros, realizando um movimento retilíneo com velocidade de modo constante, numa estrada horizontal. Na figura abaixo pode-se vê-lo de cima. Então aqui, pessoal, ó, tem o trenó. Aqui tem o que? Ó? Tem alguns mantimentos, tem até aqui eu acho que é uma carne ali, né? Ali você tem o que? Parece a perna de um boi. Aqui você tem um trenó, uma corda de junção e um monte de cachorrinhos puxando, tá? Tem dálmata, tem todos aqui. Normalmente são huskies, né? Tá? Sobre o trenó estão um homem, carne sobre panos, tá? Como a gente tinha falado, é carnes, né? Alguns troncos de árvores e uma caixa. Então toma cuidado, pessoal. Você tá vendo isso aqui de cima. Se você olhar isso aqui de lado, tá? Aqui eu tenho o trenó.
Então, se não tivesse nada em cima, só o trenó, para baixo seria o peso do trenó e para cima seria a normal que o trenó faz no chão, tá? Só que tem um detalhe, né? Tem outros elementos em cima do trenó, tá? Então vamos ver o que a CAF perguntou. Com base no exposto e desconsiderando as massas das cordas e a resistência do ar, assinale a alternativa, ok? Correta. Grifa para mim aí, ó, correta. Sobre o trenó não existe força de atrito, tá? Ele é puxado com movimento retilíneo. Tem força de atrito, porque se não tiver força de atrito, ele vai, cada vez vai puxando. Se o atrito não contrapor aqui, vai acontecer o que? Vai aumentar. E ele falou que a velocidade era constante, tá? Então, para cá, eles estão aplicando uma força, atrito para cá, ó, resultante das forças iguais a zero. Olha aqui, gente, ó, primeira lei de Newton. Bacana? Então, risca aqui, ó, não existe, tá errado. Todos os cachorros aplicam sobre o trenó forças de mesma intensidade. Os ângulos são diferentes, tá? Teorema de Lamia que a gente pode aplicar, ou decomposição, né? Ó, um tá para cá, vai mudando o ângulo, vai mudando a força, tá? Então, errado. A força normal sobre o trenó tem módulo maior do que o peso do trenó, tá certo? Por quê? Aqui você coloca vários elementos, tá? Esses elementos vão somar com o peso do trenó, então automaticamente a normal sem a carne e os troncos é uma. Quando você coloca vários elementos aqui em cima, o valor vai ser diferente do peso do trenó, ok? Gabarito letra C. Essa foi a questão que caiu no último vestibular, ok? Então, lembrado desta, também é a CAF, né? Vamos lá. Um automóvel de massa 500 kg sofreu uma pane, então o proprietário chamou o guincho. Ao chegar, o guincho baixou a rampa, engatou o cabo de aço no automóvel e começou a puxá-lo. Quando o automóvel estava sendo puxado sobre a rampa, subindo com velocidade constante, lembra? Então não tem aceleração, força resultante igual a zero. Conforme a figura, ele fazia uma força de 5.000. Cuidado, tá? Ele está aqui, ó. Então, para cá nós temos o que, ó? Nós temos o PX, tá aqui, gente, ó. Nós temos o PX. E contrário à tendência de deslizamento, nós temos o que? A força de atrito. E para cá nós temos o que? Nós temos a tração do cabo. Só que daí tem uma pegadinha nessa questão. Isso aqui não está na mesma direção, ó. Tá vendo? Ele está inclinado. Então, se vocês observarem, aqui é o cateto quem, ó? Adjacente. Eu tenho que achar qual é a componente aqui, ó. Tá? Então, aqui eu poderia dizer que aquela tração T, né? Então, aqui, ó, nós temos, então, cosseno de quantos graus? 30. É o cateto adjacente que eu chamei de T, vou chamar de T1, né? Sobre quem? Sobre a força no cabo. O cosseno de 30 ele mandou usar quanto? 0,8. A tração aqui, ó, eu quero saber, porque daí essa tração mata outras duas, que é T1. E a força ele falou que era 5.000. Então quer dizer que a tração T1 é só pegar 5.000 e multiplicar por 0,8. Corta e corta, 5 vezes 8, 40. Então, ó, 4.000, né? Com dois zelinhos. Então, o que acontece, gente, ó? Da força que esse guincho aqui fazia de 5.000, realmente, para puxar o carro, 4.000, tá? Ele quer saber o que? O módulo da força de atrito. Então, ó, quem ajuda? Esses dois. Quem prejudica? Aquele. Então, ó, T1 está na mesma direção e sentido, soma PX mais a força de atrito que ele perguntou. Quem é o T1? Já calculei. 4.000. Quem é o PX? Vamos calcular aqui no cantinho. PX é igual a peso, que é mg,
Então, M é 500, G é 10, vezes o seno de 30. E o seno de 30 é 0,5. Então, você corta esse com esse. Então, quer dizer que PX vai ser quanto? 5 vezes 5 dá 25. 2.500, tá? Então, aqui vai ser quanto, ó? 2.500 mais o que? Ele perguntou, a força de atrito, né? Pessoal, aqui é mais, passa para cá menos. Então, a força de atrito seria 4.000 menos 2.500. Então, a força de atrito vale 1.500 newtons, ok? Letra C. Gente, ó, cuidado. Muitas pessoas fizeram direto essa força aqui com os 5.000. Olha aqui a pegadinha da questão. Uma questão bacana, mas tem que tomar cuidado com essas decomposições, tá bom? Vamos fazer a última? Então tá ali, ó. O sistema representado pela figura encontra-se em equilíbrio e está tudo paradinho. E podemos desprezar as forças de atrito e as massas das roldanas, a massa da mola e as massas dos fios. Sabendo que a aceleração da gravidade, o G, é igual a 10 metros a cada segundo ao quadrado e que a constante elasticidade da mola aqui, ó, vale 5 newtons centímetros, qual é a deformação? Tem que tomar cuidado com essa questão. Pessoal, para cá nós temos quem? PX. Para cá nós temos quem? Tração. Só cuidado que aqui eu tenho uma polia. E eu tenho aqui, ó, duas, o que, ó? Duas. Ó, então aqui eu tenho uma tração e aqui eu tenho quem? Segunda tração, tá? Então o que acontece, ó? Aqui a gente tem o que, ó? Duas trações para cima. Para baixo eu tenho quem, ó? Eu tenho o peso. Então vamos juntos aqui, vamos calculando por partes. Primeiro vamos calcular o PX. Então PX é igual ao peso, que é M vezes G, vezes o que? O seno de 30, que é igual a peso vezes o seno. Então PX é igual, quanto que é a massa? A massa está aqui no desenho, 5. O G é quanto? 10. Quanto que é o seno de 30? Meio, né? 0,5. Corta e corta, né? Então, PX vale quanto? 5 vezes 5, 25 newtons. Como ele está parado, pessoal, isto é igual a isto, tá? Então, aqui, ó, vale também o que? 25 newtons. Aqui é 25 mais 25 para cima, aqui, nós teríamos quanto? Então, ó, 50 newtons, ok? Só que tem um detalhezinho, aqui nós temos o que, ó? O peso. Então aqui o peso ele não está no sistema. Então quem é o peso de A? Então o peso de A é igual a massa de A vezes o G. Pessoal, quando está no plano é seno, quando ele está aqui no plano horizontal é mg, tá? Então o peso de A é igual a quanto? 5 vezes 10. Então o peso de A vale 50 newtons, ok? Então, pessoal, olha só, para cima tem 50, para baixo tem 50. Então, a força elástica é igual a quem? K vezes X. Então, se tem 50 para cima, tem 50 para baixo, quer dizer que a força elástica é zero. Se a força elástica é igual a zero, a mola não está nem esticada, nem comprimida. Então, a elongação vale zero. Entenderam? Então, olha só. Aqui eu tenho 50, que é 25 mais 25. O peso mata os 50. Então, não sobra força resultante para comprimir a mola ou esticar. Então, a elongação vale zero. Questão boa essa aqui, hein? Ok? Então, gente, ó. Dá uma pausa aí no vídeo, copia certinho e tarefinha para casa. Ó, casa 1 até, olha, a Zacaf tem bastante, olha que legal essa questão, aquela que eu fiz para vocês, a tangente. Olha aqui, ó, a associação, tá? A CAF. E aqui nós temos os gabaritos do Gauss e tá tudo lá resolvido.
E não esqueça de mandar as dúvidas lá na nossa live que a gente vai marcar com vocês, ok? Esta foi a aula número 7, tá? E até a próxima aula. Um grande abraço.